Olá, bom dia. É, eu quero aqui fazer uma discussão, um debate sobre uma situação, conflitos que estão ocorrendo na região leste do país. Né? É mais um de milhões de conflitos que ocorrem, né, no Brasil. No estado do Amazonas, no município de Humaitá. Né? Há 15 dias, mais ou menos umas 2 semanas, inclusive, a mídia publicou e colocou esse debate para discussão para a sociedade. Né? Então, agora cedo eu entrei na internet, acessei a internet e entrei no site da Folha de São Paulo e estava vendo lá no seu link um texto que foi elaborado hoje e traz inclusive um texto pequeno que traz inclusive essa discussão, esse debate, né? E aí colocando alguns elementos inclusive para discussão, né, sobre os conflitos, segundo o jornal, entre aí duas etnias, né? Então, eu fiz a leitura do texto e o texto aponta algumas coisas, alguns dados, inclusive que, segundo a análise do jornal, foi inclusive o estupim desse conflito. E aí inclusive a questionamento de pessoas que fazem parte, que estiveram no movimento, se revoltaram, né? E aí um dos elementos, inclusive de algumas pessoas que o jornal fez abordagem, a questionamento da não cobrança, inclusive do imposto, lá na BR, inclusive na aldeia onde está aquela comunidade, né? Então, ao questionamento, o desacordo da cobrança do imposto e alegando que não há motivo de cobrança, até porque a BR não é a estrada, não está pavimentada, sabe, enfim, não há estrutura. E aí, só para um pouco de compreensão, primeiro, não é responsabilidade, inclusive, de grupo indígena fazer pavimentação em estrada, por mais que a estrada corte a reserva indígena, mas o índio não é o Estado, o índio não tem estrutura burocrática, não tem finanças, e nem é papel do índio fazer pavimentação em estrada que é pública, né? Simplesmente ali é a terra deles. Então, e aí os impostos, segundo o jornal, traz que a cobrança, inclusive, há uma lei que garante, inclusive, que dá direito a essa comunidade, inclusive, cobrar aí uma taxa, que ninguém sabe quanto que de veículos que utiliza a estrada e que a estrada corta aí a reserva dessa etnia. Então, há uma falta de compreensão, uma falta de entendimento enorme por parte das pessoas. Tem outra questão, inclusive, que eu estava fazendo, é que assim, esse povo, inclusive, foram lá e se armaram para destruir, tocar fogo naquela pequena estrutura dos índios, da comunidade. Eles estão sendo, inclusive, usados por grupos corporativistas da região, né?
que são os pecuaristas, os latifúndios e outros grupos de interesse, inclusive de especular terras naquele estado. Então, veja só a falta de entendimento, de compreensão, a falta de consciência, inclusive da classe. E tem outro elemento, aí na primeira foto, inclusive, que foi posta no Face, que trazia, inclusive, mostrando a ação de um grupo de pessoas, inclusive armados de pau, partindo para agressão física a uma pessoa que estava dentro de uma cabana, que ali seria, inclusive, um prédiozinho, onde eles tinham a estruturazinha de fazer a cobrança aí. E dentro dessa estrutura, a foto mostra que tinha alguém, 2 pessoas lá dentro, e em torno ali tinha um grupo de pessoas armados, inclusive partindo para cima daquelas 2 pessoas, né? E aí, observando inclusive o perfil dessas pessoas, mostra inclusive que são pessoas humildes, pauperizadas, né, da região, inclusive, que são vítimas desse processo de exclusão, de exploração, de opressão, inclusive do Estado e de grupos, né, de grupos econômicos que estão lá, inclusive, fazendo esse papel ridículo, né? Então, é só para sintetizar e analisar realmente qual que é a finalidade, inclusive, dessa discussão, qual é a finalidade, inclusive, de gerar todo esse conflito, né? E, inclusive, o texto coloca um elemento interessante, que assim, que naquele período, naquele processo ali, que ocorreu toda aquela revolta, inclusive havia inclusive maquinários pesados, inclusive para destruir, inclusive, a estrutura, né? Então, não é qualquer pessoa, inclusive naquela região, que tem uma máquina mecânica pesada, uma estrutura para, né? Então ali alguém, inclusive, por isso que eu estou falando que é uma armação daquelas bem sacana, porque assim, alguém cedeu a máquina, inclusive, para agilizar o processo de destruição, né, da estrutura. Então, é um negócio, uma aberração só, né? E é triste a gente, inclusive, se deparar com isso, né? A burguesia usa sempre esse mecanismo de usar, inclusive, a classe, né, contra a outra, né? Quer dizer, você olhando o perfil de quem realmente na foto, pode ser uma armação ou pode não ser, mas olhando o perfil das pessoas que estavam ali armadas, de prontidão para fazer a barbárie, são pessoas realmente que são vítimas de um processo de exclusão. Então, né, pelo que eu entendi, uma pessoa daquela tem poder econômico para, inclusive, utilizar ou possuir ou ser proprietário de uma máquina, né? Então é uma aberração mesmo, tremendo. E pelo outro lado, inclusive, fazer uma crítica que os movimentos sociais, inclusive os ativistas, os militantes, que estão, inclusive, aí gozando de final de ano, passar de ano novo, estão nas praias ou sei lá onde, ou viajando, e aí assim, já faz mais de 15 dias e não houve nenhuma intervenção desses organismos, né? Desse movimento, das lideranças desses movimentos, fazendo um contraponto e baixando ação de repúdio. Então, e aí? Quer dizer, o mundo não parou, o Brasil continua, girando, né? Quer dizer, as mesmas políticas que ocorreu o ano passado, de opressão, de exclusão, de toda a barbárie, quer dizer, não é no mês de janeiro que vai parar, vai continuar. Então, é isso.